galera! Aqui é a Marta e seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo em mais uma aula de polonês no canal do Brazulaca. Esta aula aqui se chama frequência, né? Mas é conectada com frequência. O que isso significa? É que aqui a gente vai falar sobre algumas palavras conectadas com frequência. Então, se alguém te perguntar com quanta frequência você faz alguma coisa, aí você vai saber responder. Como que você fala sempre, como que você fala todo dia, como que você fala de vez em quando, etc. Ok? Então, hoje a gente vai falar sobre essas palavras. Como isso vai funcionar? Como vai funcionar a aula? Daqui a pouquinho eu vou mostrar para você a tela do meu computador para você ver o documento e as anotações que eu vou fazer durante a nossa aula, ok? Primeiro eu vou mostrar para você algumas palavras-chave que são essas palavras tipo sempre, todo dia, etc. E depois a gente vai ver frases, porque como eu sempre falo, você deveria aprender polonês não através de palavras soltas, mas através de frases. Então, eu preparei também algumas frases usando essas palavras para você poder aprender através de frases, ok? Vamos lá, eu vou te mostrar já aqui a tela do computador. Uma coisa muito importante, esse documento você pode baixar depois clicando no link na descrição deste vídeo, ok? Lá tem o link para o bônus, aí o bônus vai ser este documento aqui. E as anotações que eu vou fazer durante a aula, você pode ver também na descrição do vídeo, ok? Combinado? Então, vamos lá, vamos passar para a tela do computador aqui. Olha, então primeiro temos as palavras-chave. Temos a palavra zawsze, etc. Depois eu vou te explicar exatamente o que é o que. E depois vamos ter as frases, ok? Aqui são as nossas frases. Temos várias frases hoje. Ok, perfeito. Então vamos lá, vamos diminuir aqui esta parte. E aqui embaixo eu vou fazer algumas anotações, tá? Então, a primeira coisa é jak często, é como se fosse o título da nossa aula em polonês. O que significa jak często? Jak często a gente poderia traduzir como com quanta frequência, ok? Com quanta frequência. Frequência. Opa, frequência. Perfeito. Literalmente, jak significa como. Como ou poderia ser quão também. E często, já você vai ver, significa frequentemente. Então, na verdade, a gente em polonês pergunta como frequentemente ou quão frequentemente você faz alguma coisa, tá? Então, por isso, este é o nome da aula em polonês. E vamos lá, vamos ver aquela tabela que eu preparei para esta aula de hoje aqui. Vamos diminuir um pouquinho. Ok, vamos começar com sempre, com a palavra sempre, ok? Aí depois a gente vai diminuir a frequência, ok? Então, vamos ter sempre, depois todo dia, depois normalmente, frequentemente, etc. Toda semana, depois 2 vezes por mês, às vezes, raramente, nunca, ok? E eu aqui marquei com as cores também para ficar mais fácil para você gravar, ok? Então, vamos lá. A primeira palavrinha é zawsze. Zawsze significa sempre. E você não necessariamente você precisa colocar esta palavra em uma frase toda vez que você for usar ela. É a mesma coisa que em português. Você pode falar, por exemplo, eu sempre faço o melhor possível para atingir os resultados. Alguma coisa, né? Você pode criar uma frase com a palavra sempre. Mas você pode também simplesmente falar sempre. Se alguém te fizer uma pergunta, você sempre está tão preparado assim ou está tão preparada assim? Aí você fala, sempre, zawsze. Então, zawsze significa sempre, ok? Vamos anotar aqui, zawsze é sempre. Ok, zawsze. Se você tiver problema com a leitura desses fonemas poloneses, tipo que, por exemplo, que esse W se pronuncia como V em português, ou que esse Z é X, então é como se fosse X, por exemplo, em português,
vai lá e assista a aula sobre alfabeto no canal do Brasulaca, ok? Aquela aula, acho que deveria ser a primeira aula de polonês que você vai ver, ok? Na sua vida, no geral, porque é a base de tudo. Aí depois você pode ver as outras aulas. Então, qualquer coisa, vai lá e assista aquela aula antes de ver esta aqui, ok? Tá bom, então, zawsze é sempre. Ok, a segunda coisa aqui. Codziennie. Codziennie significa todo dia ou diariamente. Codziennie é todo dia ou diariamente. Eu coloquei diariamente porque acho que é mais fácil de assimilar, de conectar com diariamente, como é uma palavra só, né? No geral, dia em polonês, talvez você se lembra de quando eu falo bom dia. Nas lives, por exemplo, eu falo dzień dobry. Dzień é dia. Dzień é dia. E aqui temos codziennie, né? Então, esse dzień é como se fosse dzień, dia. Então, diariamente, né? Em português também temos diariamente. Nessa palavra temos a palavra dia, escondida. Então, codziennie, todo dia, podemos falar ou diariamente. Ok, codziennie. Pronto, codziennie. Tá bom. Depois, uma curiosidade, ok, uma curiosidade. A gente pode falar também co dzień, na co dzień. Deixa eu pensar co dzień. Não, acho que é separado que se escreve mesmo. Co dzień ou na co dzień. Tá, primeiro, co dzień é como se fosse também todo dia. Só que essa forma não é usada hoje em dia. A gente não fala co dzień normalmente. A gente fala codziennie. Acho que é uma forma mais antiga. Antigamente se usava, antigamente se falava assim. Agora co dzień, a gente usa mais a palavra codziennie, ok? Co dzień é como se fosse todo dia também. Ok, perfeito. Essa foi uma curiosidade, ok? Vamos passar aqui para a próxima palavra. Temos duas. Temos zazwyczaj e zwykle, que significa normalmente. Ok. Essas duas palavras estão juntas aqui porque significam a mesma coisa em polonês, ok? A gente pode falar zazwyczaj, ou a gente pode falar zwykle. Essas duas palavras significam normalmente. Então, tanto faz se você falar, normalmente eu chego atrasada no trabalho. Ou normalmente eu almoço no restaurante, sei lá. Você pode falar zazwyczaj, eu almoço no restaurante, ou zwykle, eu almoço no restaurante. O sentido é o mesmo, ok? Ou com aquele outro exemplo, normalmente, então, zazwyczaj, eu chego atrasado no trabalho, ou zwykle, eu chego atrasado no trabalho. É a mesma coisa, ok? Então, zazwyczaj e zwykle, temos duas palavras aqui, sinônimas. A outra palavra é często. Często significa frequentemente, como a gente tinha visto lá em cima no título da aula, né? Jak często, tipo, quão frequentemente, como frequentemente. Então, często é frequentemente, com frequência, a gente poderia também traduzir, né? Em português. Já está anotado aqui nas anotações, então não vou escrever de novo. A próxima é co tydzień. Você lembra, porque eu acabei de escrever aqui. Co dzień é como se fosse todo dia. Aqui temos co tydzień, é toda semana. Tydzień, co tydzień, significa semana. E co tydzień significa toda semana, ok? Se você quiser falar, por exemplo, todo mês seria co miesiąc. Então, essa palavra co, no geral, você talvez lembra dela com o significado o que. Por exemplo, o que você está fazendo? Em polonês seria co você está fazendo. Mas ela tem um outro significado aqui, por exemplo, é que se você falar co dzień, é todo dia, co tydzień, toda semana, co miesiąc, todo mês. Então, é assim. Todo mês. Todo mês. Ok. Perfeito. Então, co tydzień, toda semana, co miesiąc, todo mês. Perfeito. Vamos lá.
a próxima, né? Então, temos aqui co tydzień, toda semana. Depois temos 2 razy w miesiącu, 2 vezes por mês. Miesiąc eu já falei aqui que miesiąc significa mês, vou só anotar ainda miesiąc sozinho. Miesiąc significa mês, ok? 2 significa 2, na verdade, aqui temos 2, porque em polonês a gente fala tipo 2 vezes e não 2 vezes, ok? Então, 2 no geral significa 2, mais 2 razy significa 2 vezes. Se você quiser falar uma vez, seria raz. Pode ser raz, pode ser jeden raz. Jeden significa ok? Porque seria vez em polonês. Então, jeden raz ou simplesmente raz, tipo vez por mês, ok? Vez por mês. Ou jeden raz w miesiącu, uma vez por mês. Então, jeden raz ou só raz, pode ser em polonês também, significa uma vez. Uma vez. 3 vezes seria 3 razy. 3 razy. São 3 vezes. E assim vai, ok? Então, você pode... Eu aqui coloquei 2 razy w miesiącu só para exemplificar, tá? Mas se você quiser falar, eu faço alguma coisa 3 vezes por mês, seria eu faço alguma coisa 3 razy w miesiącu, ok? W miesiącu é por mês. Se você quiser falar, por exemplo, 3 vezes por semana, 2 vezes ou 3 vezes por semana, seria 2 razy ou 3 razy, né? 2 razy é 2 vezes, como a gente consegue ver aqui. 2 razy é 2 vezes. 3 razy, 3 vezes, como eu anotei aqui. Então, 2 razy ou 3 razy. W tygodniu. W tygodniu significa na semana ou por semana, traduzindo. Então, seria 2 vezes por semana. Ok? Então, aqui a gente pode brincar, a gente não precisa falar 2 vezes por mês sempre. Não, pode falar 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, etc. por mês ou também por semana. Se você quiser falar por ano, seria 2 razy, 2 razy é 2 vezes, né? W roku é 2 vezes por ano. E de novo, você pode mudar essa palavra 2 vezes, né? Pode ser 3, 4, 5 ou mais. Inclusive, no nosso canal tem uma aula sobre os números em polonês. Tem a aula sobre os números de 1 até 20 e logo vai aparecer uma aula também sobre os números de 21 até 100. Então, você pode checar lá como que fala 3, 4, 5, etc. Ok? Tá bom. Então, 2 razy w miesiącu 2 vezes por mês, 2 razy w tygodniu 2 vezes por semana, 2 razy w roku 2 vezes por ano. E vamos lá, vamos para só mais uma coisa, rok, ano, ok? Ano é rok. E w roku é por causa da declinação. No geral, não sei qual avançado você já está em polonês, mas você deve ter anotado que a gente fala w miesiącu por mês, mas só mês eu tinha escrito que miesiąc, né? Miesiąc, mês. W miesiącu por mês ou no mês. A mesma coisa aconteceu com a semana. Só a semana era co tydzień, né? Co tydzień, toda semana. Tydzień é a semana. Mas quando a gente fala por semana ou na semana, seria w tygodniu. Se a gente quiser falar ano, é rok, mas por ano ou no ano seria w roku. Por que essas palavras mudam? Isso acontece por causa da declinação em polonês, ok? Declinação faz com que as palavras mudam, as terminações, dependendo da aplicação, dependendo da frase, ok? Do contexto, do uso. Então, eu não vou aqui explicar todos os detalhes sobre isso, porque é um tópico muito grande, mas se você quiser saber um pouco mais, procure pela aula Desmistificando a Declinação, ok? No nosso canal, no canal do Brasulaca também. Aí você vai achar e vai entender um pouquinho melhor o que é a declinação, para que serve, por que existe e tudo isso, ok? Vamos lá. A próxima coisa é od czasu do czasu, de vez em quando. No geral, od significa de ou desde. Por exemplo, desde criança alguma coisa.
ok? Aí seria, ou desde o ano de 2020, também seria od, o ano de 2020. Então, od no geral significa de ou desde. Depois temos času, que repete, né? 2 vezes temos času. E času vem da palavra čas, que significa tempo. Então, na verdade, é mais como se fosse de tempo em tempo, de tempos em tempos. Mas eu traduzo essa expressão toda como de vez em quando. Porque quando eu for usar a expressão od czasu do czasu em polonês, em português eu usaria de vez em quando. Mas pode ser de tempos em tempos. Acho que aqui o significado é muito próximo, se não for até o mesmo, né, em português. Então, vamos deixar assim. E do significa para ou até, ok? Do é para ou até, por exemplo, do ano de 2020 até o ano de 2023. Seria od ano de 2020, do ano de 2023. Então, até seria do. Ok? Tá bom. E esta expressão toda, od czasu do czasu, significa de vez em quando ou de tempos em tempos, poderia ser também. Seria mais literalmente até, né? Ok, perfeito. E a próxima é czasem. Czasem significa às vezes. Olha, aqui a cor tá quase igual porque é quase a mesma coisa, né? De vez em quando ou às vezes, não sei qual é mais frequente. Então, deixei aqui com a cor quase igual. Czasem significa às vezes. Czasem. Czasem. Às vezes. Ok, então czasem, às vezes. Vamos lá. A próxima é rzadko. Rzadko, raramente. Rzadko, raramente. Rzadko significa raramente. Raramente. Ok, e mais uma, nigdy é nunca. Nigdy é nunca. Nigdy é nunca. Ok, e aqui duas coisas. Duas palavras importantes ainda. A primeira seria nie. Nie significa não. Ou nem. Por exemplo, o Chris aqui tinha comentado comigo quando a gente estava revisando esta aula, que em polonês, muitas vezes a gente fala nie zawsze, tipo nem sempre, ok? Então, nie zawsze significa nem sempre. Deixa eu pensar em nie zawsze. Aqui estou com dúvida se a gente escreve isso junto ou separado. Isso depende um pouquinho do contexto da frase, mas eu vou ver depois da aula e qualquer coisa eu vou corrigir, ok? Porque eu acho que nie zawsze. Acho que nie zawsze a gente escreve junto em polonês. Mas, enfim, nie zawsze significa nem sempre, tipo não sempre, nem sempre, ok? E mais uma palavra que seria muito importante seria prawie. Prawie significa quase. Então, às vezes a gente fala tipo quase nunca. Seria prawie nigdy, ok? Prawie nigdy. É quase nunca. Ou a gente também pode falar prawie zawsze, quase sempre. Prawie zawsze. Quase sempre. Então, essas duas palavras, a primeira é nie, que significa não ou nem em português, né? E a palavra prawie são palavras muito importantes também, quando a gente fala com quanta frequência a gente faz alguma coisa, né? Ok. Pronto, então a gente já analisou esta tabela toda. Agora, vamos passar para as frases, então, para a parte mais divertida e mais importante da nossa aula, tá bom? Vamos ver agora estas palavras aqui aplicadas nas frases. Temos aqui exemplos de frases. Podemos até aumentar um pouco. Temos aqui, a primeira frase é: zawsze będę przy tobie. Sempre estarei ao seu lado. Zawsze significa sempre. Będę significa eu estarei ou eu serei, eu vou ser. Também seria do mesmo jeito em polonês. Então, będę significa estarei ou serei, no sentido de vou ser. Nossa, serei até fica meio estranho, né? Mas é isso mesmo, będę. Estarei ou serei. Aqui estarei. E przy tobie, é bom lembrar junto, que przy tobie significa ao seu lado. No geral, a palavra przy já significa que alguma coisa é do lado, ao lado, ok? Ao lado,
do lado, no sentido de que é muito perto. Não precisa ser do lado, tipo, do lado esquerdo ou direito. Pode ser na frente, mas bem pertinho. Przy. Ok? Agora, tobie é uma forma da palavra te. E te significa você. Então, é como se fosse ao lado de você, ao seu lado, né? Ao seu lado, em português, ao lado de você não faz muito sentido. Mas então, em polonês a gente fala tipo do lado de você, ok? Então, tobie é como se fosse de você. Em português, ao seu lado. A gente sempre traduz de um jeito que fique melhor em português também, né? Mais natural. Então, por isso ficou assim. Mais uma vez. Zawsze, sempre, będę, estarei, ou serei também seria isso. Przy significa ao lado e przy tobie ao seu lado, ao lado de você. Zawsze będę przy tobie. Zawsze będę przy tobie. Zawsze będę przy tobie. Sempre estarei do seu lado ou ao seu lado. A próxima frase. Codziennie rano biorę prysznic. Todo dia de manhã tomo banho. Codziennie é todo dia, ou diariamente ou todo dia. Rano significa de manhã, ou só manhã, tipo manhã, também seria rano. Então, rano de manhã. Biorę significa tomo, eu tomo. Por exemplo, eu tomo remédio também seria biorę remédio. Biorę, tomo. E prysznic é banho, mas é aquele banho no sentido de banho de ducha, ok? Não que a gente fica dentro da banheira tomando banho. Eu sei que no Brasil não é muito comum, mas na Europa até que é. Então, enfim, prysznic. Aquele banho mais rápido, tipo ducha, né? Que a gente se lava, mas a gente não deita na banheira, a gente só toma banho mesmo. Então, prysznic é banho. Ok. Então, a frase toda. Codziennie rano biorę prysznic. Codziennie, mais uma vez, todo dia. Rano, de manhã. Biorę, tomo, eu tomo. E prysznic, banho. E a frase toda. Codziennie rano biorę prysznic. Codziennie rano biorę prysznic. Codziennie rano biorę prysznic. Todo dia de manhã tomo banho. Próxima frase. Zazwyczaj na śniadanie jem jajecznicę. Normalmente no café da manhã como ovos mexidos. Zazwyczaj significa normalmente. Zazwyczaj, ok? Como a gente já tinha visto. Na śniadanie significa no café da manhã, mas não necessariamente tem um café no café da manhã, né? Então, na śniadanie é no café da manhã e só śniadanie. Śniadanie significa café da manhã, ok? Jem significa como, eu como, ok? Não é como, tipo, assim como você. Não, é como, eu como, do verbo comer. Jem, como. E jajecznice vem da palavra jajecznica e significa ovos mexidos. Isso já é o nome desse prato, ok? Dessa comida toda. Ok, então mais uma vez aqui. Zazwyczaj, normalmente, na śniadanie, no café da manhã, jem, como, eu como, jajecznicę, ovos mexidos. E a frase toda? Zazwyczaj na śniadanie jem jajecznicę. Zazwyczaj na śniadanie jem jajecznicę. Mais uma vez. Zazwyczaj na śniadanie jem jajecznicę. Normalmente no café da manhã como ovos mexidos. E é normal na Polônia, tá? Comer ovos mexidos no café da manhã. Não é uma coisa super ridícula, sei lá. Na Polônia, comer ovo cozido, ovos mexidos, até salsicha cozida no café da manhã é totalmente normal. Vamos lá, a gente toma cafés da manhã mais fortes, mais reforçados mesmo. Ok, a próxima frase. Często czuję się zmęczony. Frequentemente me sinto cansado. Często significa frequentemente, como a gente já tinha visto. Czuję się significa sinto-me ou me sinto, né? Poderia ser também. Então, me sinto ou sinto-me. E zmęczony significa cansado. Então,
zmęczony, cansado. Cansado. Perfeito. Często czuję się zmęczony. Często, mais uma vez, frequentemente, czuję się, sinto-me, ou me sinto, é como se fosse czuję. É sinto e się, se, ou aqui me. I zmęczony, cansado. Często czuję się zmęczony. Często czuję się zmęczony. Często czuję się zmęczony. Frequentemente me sinto cansado. A próxima frase aqui. Co tydzień odwiedzam moich dziadków. Toda semana visito os meus avós. Co tydzień é toda semana. A gente já tinha visto isso, né? Se fosse 2 vezes por semana, seria 2 razy w tygodniu, né? Do jeito que eu já tinha escrito aqui nas anotações. Odwiedzam significa visito, ok? Eu visito, odwiedzam. Visito moich dziadków, os meus avós. Mas aqui está declinado também. No geral, só os meus avós seria moi dziadkowie. São os meus avós, ok? E moi, meus, aqui. Dziadkowie, os avós. E na frase ficou moich dziadków por causa da declinação. E também por isso que eu sempre falo para você aprender através de frases, porque se você aprender só que meus avós é moi dziadkowie e você quiser depois montar uma frase com isso, ficaria errada, né? A frase. Então, aprende a frase toda, a frase inteira, e desse jeito você sabe que tá certo. Então, mais uma vez. Co tydzień significa toda semana. Odwiedzam, visito, eu visito, moich dziadków, os meus avós. Co tydzień odwiedzam moich dziadków. Co tydzień odwiedzam moich dziadków. Co tydzień odwiedzam moich dziadków. Toda semana visito os meus avós. Na próxima frase. 2 razy w miesiącu chodzę do teatru. 2 vezes por mês vou ao teatro. 2 razy significa 2 vezes. Aí depois a gente pode falar por semana, por mês, por ano, né? W miesiącu é por mês. E lembrando que só mês seria miesiąc, ok? Chodzę significa vou, ok? Aqui neste caso, chodzę, vou. E do teatro significa ao teatro, para o teatro, ao teatro, né? Do eu tinha escrito já, que significa ou para, inclusive para algum lugar, ou até. Tipo, até algum lugar poderia ser, ou até alguma hora, ou até o ano de alguma coisa, né? Então, do é. E teatro, no geral, é teatro. Mas aqui temos do teatro na frase por causa da declinação. No geral, só teatro seria teatro. Então, teatro, teatro. Mais uma vez, então. 2, aqui temos 2, ou 2 no geral, né? Razy, vezes. W miesiącu, literalmente no mês, ou em português aqui, por mês. Chodzę, vou. E do teatro ao teatro. 2 razy w miesiącu chodzę do teatru. 2 razy w miesiącu chodzę do teatru. 2 razy w miesiącu chodzę do teatru. 2 vezes por mês vou ao teatro. E a próxima frase. Od czasu do czasu spotykam się ze znajomymi. De vez em quando me encontro. Opa, ficou em sintro. Depois eu vou corrigir isso. Deveria ficar encontro com meus amigos. Então, de vez em quando é od czasu do czasu, é aquela estrutura que a gente já tinha visto. Spotykam significa encontro. Spotykam się, me encontro, ok? Então, spotykam é eu encontro, não é um encontro, é eu encontro. E spotykam się significa eu me encontro, ou encontro-me, também poderia ser. Ok? Z significa com, aqui. Z. Ou Z, às vezes, é com alguém, por exemplo. Ze znajomymi, com meus amigos. Aí aqui temos mais uma coisa diferente em polonês e em português. Porque, literalmente, seria znajomi, esse znajomymi vem da palavra znajomi, ok? Por causa da declinação mudou. E znajomi literalmente significa conhecidos, porque
Znać, o verbo znać, significa conhecer. Por exemplo, eu conheço eles. Esse seria eu, aí, do verbo znać, ok? Conheço eles. Então, znać é conhecer, znajomi, conhecidos. Só que em português, no geral, parece que todo mundo é amigo, né? Qualquer conhecido, qualquer pessoa que você conheceu um pouquinho melhor, já é o seu amigo. Na Polônia, não. Na Polônia, para chamar alguém de amigo, você tem que ter um relacionamento muito próximo, uma relação muito próxima com alguém, ok? Então, amigo, para os poloneses, é alguém muito próximo. Porque assim, por exemplo, amigos do trabalho. Não, pra gente é conhecidos do trabalho. Sei lá, amigos da escola. Os conhecidos da escola, às vezes pode ser colegas da escola. Porque amigos, mais difícil, né? Tem só alguns na vida normalmente. Então, é uma pessoa muito, muito próxima já. Ok, enfim. Przyjaciele seria amigos. E com amigos, literalmente, seria z przyjaciółmi. Então, se você quiser falar com amigos, amigos mesmo, seria z przyjaciółmi. Com amigos, tá? E mais uma diferença é que em polonês não temos a palavra meus, com meus amigos, porque a gente simplesmente fala, eu me encontro com amigos, tá? Não precisa com meus amigos. Não, se fossem amigos de alguém, eu falaria, eu me encontro com os amigos do meu namorado, tá? Ok? Ou do meu irmão, ok? Mas quando eu falo só com amigos, ou com conhecidos neste caso, é simplesmente assim, não precisa falar a palavra meus, ok? Tá bom, mais uma vez então. Od czasu do czasu, de vez em quando, spotykam się, me encontro ze znajomymi, com amigos, com meus amigos aqui. Od czasu do czasu spotykam się ze znajomymi. Od czasu do czasu spotykam się ze znajomymi. Od czasu do czasu spotykam się ze znajomymi. De vez em quando me encontro com meus amigos. Perfeito. Depois, a próxima frase. Czasem zastanawiam się, co tu robię. Às vezes eu penso, o que estou fazendo aqui? Czasem, às vezes, como a gente tinha visto. Zastanawiam się. Zastanawiam się significa eu penso. Ou eu reflito sobre alguma coisa, tipo do verbo refletir. Eu refleto, não, eu reflito, né? Tá, tenho que ver mais uma vez depois, mas do verbo refletir. Então, eu penso ou eu reflito sobre alguma coisa. Depois temos aqui co, e co, neste caso, tem o sentido de o que mesmo, co, o que. Tu significa aqui, tu é aqui. E robię significa eu faço ou eu estou fazendo, ok? Essas duas coisas seria robię em polonês. Eu faço ou eu estou fazendo. Pronto. Então, mais uma vez. Czasem, às vezes. Zastanawiam się, eu penso, eu reflito. Co, o que. Tu, aqui. I robię, faço, estou fazendo. Czasem zastanawiam się, co tu robię. Czasem zastanawiam się, co tu robię. Czasem zastanawiam się, co tu robię. Às vezes eu penso, o que estou fazendo aqui? A próxima frase. Rzadko wyjeżdżam za granicę. Raramente viajo para o exterior. Rzadko, raramente. Wyjeżdżam significa... É um verbo específico. Aqui temos como viajo, mas é viajar para algum lugar. Não, por exemplo, se você quiser falar, eu viajo pelo mundo. Não. Wyjeżdżam é como se fosse eu viajo, eu saio do lugar onde eu estou, ok? Wyjeżdżam significa eu saio, eu vou embora, ok? Ou eu viajo, mas nesse sentido de sair de casa para algum lugar. E za granicę significa para o exterior. Para o exterior, para fora do país também, porque granica literalmente significa fronteira em português. Então, za granicę é como se fosse atrás da fronteira, ok? Para atrás da fronteira, para, tipo, mais longe do que a fronteira, ok? Então, para o exterior, para fora do país. Ok, pronto. Então,
Rzadko significa raramente. Wyjeżdżam, eu viajo, eu saio, eu vou. Za granicę, para o exterior. Rzadko wyjeżdżam za granicę. Rzadko wyjeżdżam za granicę. Rzadko wyjeżdżam za granicę. Raramente viajo para o exterior. E a próxima frase, a última já, é nigdy nie mów nigdy. Nunca diga nunca. Nigdy significa nunca, nie significa não, a gente já tinha visto. Mów significa diga ou fala. Então, é uma ordem. Diga ou fala. Fale, né? Na verdade. Então, fale, nunca não diga. E nigdy, nunca. Por que em polonês é nie aqui? Por que temos nie? Por que temos não? É que em polonês a gente tem, tipo, dupla negação. Então, quando você quer falar para alguém, nunca faça isso, em polonês seria nunca não faça isso. Eu sei que isso parece ser sem sentido, porque nunca não faça parece sempre faça, nunca não diga parece ser sempre diga, mas não vamos discutir aqui sobre o sentido disso, porque a língua polonesa é assim. A gente tem que aceitar, tem que aprender assim e falar assim, ok? Falar corretamente. Então, nigdy, nunca. Nie é não, em português não tem. Mów, diga. E nigdy, de novo, nunca. E a frase toda? Nigdy nie mów nigdy. Nigdy nie mów nigdy. Nigdy nie mów nigdy. Nunca diga nunca. Pronto, essa já foi a última frase. Muito obrigada pela sua participação nesta aula, por você ter chegado até aqui. Lembrando, você pode baixar o bônus, então você pode baixar esse documento clicando no link na descrição deste vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários para eu poder esclarecer, ok? E espero que vamos nos ver na próxima aula. Deixe nos comentários também algum feedback, fala o que você achou da aula, se você gostou, não gostou. Se gostou, deixe o seu like também e se inscreva no canal para ter acesso a mais materiais sobre a língua polonesa, mais aulas de polonês. Então, muito obrigada, dziękuję bardzo e pa pa! Tchau, tchau! Muito obrigada!